Isso é que a aflição é essa hoje. Hoje está tenso. Mas Deus é bom, igreja. Eu gostaria de compartilhar um texto no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. E já agradecendo a Deus por essa oportunidade. Cauã, vou precisar muito de você, filhão. Quando eu falar o versículo 26, coloca o versículo 26. Só vou trabalhar em Marcos. Ainda que eu pule para outro texto, o foco é Marcos, capítulo 5. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pelo convite que o pastor Cícero nos fez. Sinceramente, estou tenso. E sempre a Márcia me pergunta, filho, e aí, a palavra já entrou? E a resposta que eu disse para ela, não entrou. Preparando para vir para a IBD hoje. Falei, filha, não vou para a IBD. Eu vou me trancar em casa nesse texto, até entrar alguma coisa. Sabe aquela aflição, aquela responsabilidade? E o que nos conforta, que Deus já vem falando por intermédio dos louvores. Os jovens cantaram aqui que a dor que você passa é apenas um processo. E é sobre dor que eu vou falar. Um texto que Deus colocou no meu coração. Amém? Agradeço a Deus pela vida do Marcão. Que Deus te abençoe, Marcão. Sua esposa Daiane, minha norinha Nicole, que fofa. Deus abençoe. Minha filha Mayum. E o Mário Taxiúbis, e o Negão também. Negão é bênção. Agradeço a Deus que aonde eu vou pregar, o Negão sempre está me acompanhando. Fico feliz, irmão. Marcos e a Alessandra também tinha uma viagem, né, Lê? Pois é, você vai pregar? Não, eu vou para essa viagem, eu vou prolongar. Que Deus te abençoe. Eu espero não te decepcionar, porque eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Marcos capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. Vou ler para a minha tela. Diz assim: E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, em outra tradução diz assim, tendo ouvido falar de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Olha que simplicidade. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, em outra tradução diz assim, então a mulher, temendo e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Vou repetir apenas esse último versículo. E ele lhe disse, não eu, é ele, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Se você crê nessa verdade, já começa glorificando e exaltando. Pode se sentar glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Esse é um texto, irmão, muito conhecido.
pastor me chamou, fica aquele conflito. Que Deus me deu uma mensagem por esses dias. E eu falei, Senhor, onde eu vou pegar essa mensagem? Que um crente que ora sempre estará um passo à frente do seu inimigo. Era uma das mensagens que eu pretendia pregar no dia de hoje. Outra mensagem que eu quero pregar aqui, vou pregar, será sobre o milagre que Jesus operou na vida do endemoniado Gadareno. De endemoniado ao evangelista. Foi aquela série de milagres que toda terça-feira eu e mais os demais obreiros ministramos aqui. Quem não veio, perdeu. Foram 35 milagres que Jesus opera nos evangelhos e nós fomos alimentados. A cada terça-feira tinha um ensino, um melhor do que o outro. E esse foi um que fez parte dessa série. Não foi eu que dei. E eu sei quem deu esse estudo. Foi o meu amigo e companheiro, o presbítero Edson. E eu creio que Deus vai falar comigo e com você nesta noite. Aleluia. O tema que eu dou para essa mensagem é esse, irmão. Uma vida marcada pela dor. Quando Jesus responde a quem não desiste, uma mulher que decidiu perseverar, né? O tema da mensagem é esse. Uma vida marcada pela dor. Quando Jesus Cristo responde a quem não desiste, uma mulher que decidiu perseverar. Esse é um texto extremamente conhecido, irmão. Mas para nós entendermos a real profundidade que esse texto nos fornece, é de suma importância nós entendermos o contexto. Porque quando você não conhece o contexto, você não conhece o contexto histórico, você não dá devida importância para o texto. Porque nos dias de Jesus, ele está vivendo ainda no tempo da lei. O ministério de Jesus foi curto, porém poderoso. Porém, durante o seu ministério terreno, de aproximadamente 3 anos e 6 meses, ele está vivendo ainda no tempo da lei. A lei só vai terminar quando Jesus está na cruz do Calvário, diante daquele sofrimento, e ele vai dizer essa palavra: Pai, está consumado, e entregou o seu Espírito. A partir daí que começa o tempo da graça. Mas até então, Jesus estava vivendo dentro da lei. Prova disso é no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, quando Jesus ele começa escrevendo acerca da bem-aventurança, que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados são os pacificadores, e ele começa trazendo uma série de bem-aventuranças. O que me chama a atenção é o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 17, que ele vai dizer assim: Ei, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para cumprir. Porque os fariseus queriam pegar Jesus em várias ocasiões, e eles alegavam que Jesus era um deturpador da lei. Jesus não, eles diziam: eu vim para destruir, eu vim para cumprir. Prova disso é quando Jesus opera um milagre, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 8. No capítulo 5 de Mateus ele sobe ao monte, no capítulo 8 ele está descendo do monte. E o texto nos relata que no capítulo 8 de São Mateus, versículo 1, diz assim: E ele descendo do monte, eis que seguiu-se uma grande multidão. Versículo 2 diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 3 diz assim: Quero e ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. No versículo 4, depois que o rapaz é curado, ele vai dizer no versículo 4: Vai, mostra-te ao sacerdote a oferta que Moisés determinou. Então Jesus ele opera um grande milagre, mas é no versículo 4 que ele vai pedir para o leproso
se apresentar perante a autoridade local da época, que era o sacerdote, vai lá e oferece a oferta que Moisés determinou. Então Jesus aqui, ele está cumprindo a lei. Mas que oferta é essa, Jefferson? É simples, está lá em Levítico capítulo 13 e Levítico capítulo 14, que havia algumas ofertas que precisavam ser ofertadas ao Senhor quando um leproso era purificado. Então Jesus, tudo que ele está fazendo dentro de uma lei vigente da época. E aqui, irmão, essa mulher, entrando dentro do contexto histórico dessa mulher, que é Marcos capítulo 5, versículo 25, diz que havia uma certa mulher, que havia 12 anos. Quando eu olho esse texto, já chorei, eu tinha que chorar, eu chorei nesse texto. Porque essa mulher, o que ela tem, não era apenas uma doença, mas ela tinha uma sentença. São 12 anos. São 12 anos, que é igual 12 anos perdendo vida. Enquanto mulheres dentro da sua época geravam, produziam vida, o ventre dessa mulher era um canteiro morto, infértil. E algo interessante, se vocês não entendem, uma mulher com fluxo de sangue, baseado em Levítico capítulo 15, em hipótese alguma, ela poderia estar aqui em nosso meio. Ela não poderia estar cultuando ao nosso Deus, a qual nós já cultuamos e estamos cultuando nesta noite. Porque tudo aquilo que ela tocasse se tornaria impuro. Se ela sentasse nesse banco, esse banco se tornaria impuro até a tarde. Se alguém tocasse nela, tudo que ela tocasse, ou quem tocasse nela, também se tornaria impuro até a tarde. Jefferson, mas por que você está tirando isso? Eu estou te tirando isso lá de Levítico capítulo 15. Se você for ver, você vai ver que havia uma lei ali para pessoas que tinham fluxo, o homem e tanto a mulher. O período da mulher começa a partir do versículo 25. Então, onde que eu quero chegar para vocês entenderem que a dor que você está passando, que o sofrimento que você está enfrentando, é muito pequeno diante do que essa mulher sofreu. O texto não me diz que essa mulher, ela era casada. Então, baseado nesse texto, essa mulher é casada. Literalmente, o seu casamento já estava abalado. Porque funcionava assim, irmão. Uma pessoa dentro dessas condições, se você for ler Números capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3, a situação nos dias de Moisés era pior. Porque 3 classes de pessoas que não podiam estar dentro do arraial de Israel. Primeiro, todo aquele que tocou em algum cadáver ou algo morto. Segundo, pessoas leprosas. E terceiro, pessoas com fluxo de sangue. Tinham que viver fora do arraial. Não podia estar dentro do arraial de Israel. E nos dias dessa mulher não era diferente. Ela, a lei, o privava ela de estar dentro da sinagoga, aprendendo acerca da lei e acerca dos profetas. Ela não poderia, em hipótese alguma, estar dentro do templo. Então essa mulher, primeiro, ela é considerada impura. Segundo, ela era uma mulher intocável e uma mulher socialmente isolada de qualquer cerimonial dentro de Israel. São 12 anos, irmãos. Então, se essa mulher é casada, eu falo literalmente que o seu casamento já estava abalado. Se ela é solteira, então ela tem a impossibilidade de casar, porque era assim que funcionava. Todas as mulheres, presta atenção nessa introdução, que ela é a chave da mensagem. Todas as mulheres que chegavam ao período do seu ciclo menstrual, o seu fluxo de sangue, então as mulheres, elas tinham um ciclo menstrual.
E na maioria delas, o período máximo é de 7 dias. Então essas mulheres, pastora Solinha, quando chegava o seu período de impureza, elas marcavam na sua agenda o início da sua dor e o final da sua dor. No caso mais severo, que levava 7 dias, então ela marcava na sua agenda: ei, hoje começou o meu período, a minha regra, mas daqui 3 dias, daqui 4 dias, eu volto cerimonialmente considerada pura e volto para a minha vida cotidiana. Mas essa mulher, ela entrou no seu período de dor e nunca mais saiu. É aqui que entra. Mas essa mulher, lendo esse texto, ela me ensinou muitas verdades que eu quero compartilhar com a igreja aqui nesta noite. A primeira verdade que eu aprendo, irmão, com essa mulher, é que essa mulher é uma mulher guerreira e batalhadora, irmão. É uma mulher que tinha 1001 motivos para estar moada. Era uma forte candidata, Richa, a se entregar à depressão. Porque ela está passando uma luta não de 12 dias, mas são de 12 anos, irmão. É uma luta, é uma prova que ela começou, uma dor que ela começou a sentir, que teve começo, mas não teve fim. Então isso é um alerta para mim e para você, que a luta que você está passando, por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, ela tem começo, irmão. Ela tem meio e ela tem fim. Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade, irmão? Mas no caso dessa mulher, não. Ela entra no ciclo. E quando eu olho a história dessa mulher, irmão, é o retrato de muitos em nosso meio. É o retrato de muitas pessoas em pleno século XXI, aonde são ciclos, irmãos, repetitivos. São lutas que parecem intermináveis. São processos que parecem que não têm fim. Quantas pessoas? E quando eu olho esse texto, essa mulher, literalmente, ela sangrava no corpo. São 12 anos perdendo sangue. São 12 anos com uma hemorragia interna, perdendo, impossibilitando ela de gerar, impossibilitando ela de ser mãe. Quando eu olho esse texto, eu lembrei ontem da minha netinha. Quando ela foi ontem no meu quarto, que eu passei o dia trancado, tentando esse texto entrar no meu coração. E a minha netinha, quando ela me viu com 1 ano e 3 meses, ela pulou na minha cama e ficou em cima do meu colo. Se essa mulher fosse mãe, ela perdeu a possibilidade de ver o crescimento do seu filho. Se ela fosse mãe, ela perdeu a possibilidade de colocar a sua filha no colo, para dar de mamar, porque tudo aquilo que ela tocava se tornaria impuro. Então nesta noite faça uma reflexão da luta que você está passando, da dor que você está tendo. É pequena diante da luta que essa mulher passou. Então nesta noite você tem motivo para glorificar e exaltar aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade e passeia em nosso meio. Ela não podia dar glória juntamente conosco se a lei está vigente nos dias de hoje. Ela entrou no isolamento. Enquanto para algumas era temporário, para ela foi definitivo, irmão. Então, querido, você tem motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você tem motivo para se render diante dele, porque a sua luta ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Então, no contexto da lei, essa mulher era impura. Ela era intocável, ela era excluída e socialmente cancelada. Quando eu olho esse texto, por que eu falo que ela representa muitas pessoas nos nossos dias? Porque enquanto ela estava sangrando literalmente no corpo, tem muita gente em nosso meio sangrando literalmente na alma. Irmão, porque tem gente em nosso meio gemendo. E sabe o que é triste aqui? Que muitos não ajudaram ela.
porque a sua enfermidade o privava. Poderia até ter um desejo de querer estender a mão para ela e visitar ela. Imagina o pai, imagina uma mãe. Quando eu olho esse texto, eu lembrei da minha filha Maiune, onde ela ficou 6 meses morando lá em João Pessoa. Quantas vezes eu dentro de casa com a minha esposa, a minha lágrima caía com saudade dela. Agora imagina um pai aqui, imagina uma mãe, 12 anos, sem poder abraçar sua filha, sem poder dizer o quanto o amava, porque ela entrou naquele isolamento e nunca mais saiu. A única comunicação que ela tinha era a distância. Filho, eu estou aqui, eu te amo. Imagina o papai do lado também gritando: ei, papai te ama. Então valoriza que você tem a possibilidade de dar um abraço no seu filho, na sua filha, numa neta, no neto. Então valoriza o momento que você vive. Aleluia. Olha a situação dessa mulher. Tudo está contra ela. Não poderia participar dentro dos cultos, dentro da sinagoga. Não poderia ter um contato físico com um ente querido. Mas sabe o que ela me ensina, Bruno? Que diante desses 12 anos de luta, ela perseverou, irmão. Ela lutou. Aleluia. Ela tinha 1001 motivos para viver nos cantos se lamuriando. Mas não, o texto fala, irmão, que ela buscou os melhores especialistas na sua época. O texto fala no versículo 26 que ela gastou todos os recursos que ela tinha, procurando ser tratado pelos melhores médicos da época. Ela procurou os melhores planos de saúde da época. Ela não ficou, querido, largada num canto se lamuriando. E foi aqui um alerta para mim, para você, que diante da dor, não se entrega, se levanta, guerreia, porque vale a pena. A vitória chegará, a cura chegará. Não se entrega. Há um estudo provado cientificamente que quando uma pessoa recebe um diagnóstico negativista, 80% das pessoas morrem com uma certa rapidez, porque eles se entregam ao problema. Mas quando nós reagimos diante do problema ao contrário, a tendência é ter uma grande probabilidade de cura, irmão. E essa mulher aqui, o texto nos relata que ela buscou os melhores médicos. Quando eu olho esse texto, que é nos dias de hoje, eu falo sem medo de errar. Pelo recurso financeiro que ela tinha, ela teria ao seu dispor o melhor convênio médico. Estaria sendo tratado, sabe aonde? Nos melhores hospitais, fazendo ressonância magnética de última geração. Enfim, todos os recursos financeiros estavam ao seu dispor. Mas o texto nos relata que ela havia padecido muito com muitos médicos e gastado tudo quanto tinha. Então qual é a lição que esse texto nos ensina? Que não era uma mulher desleixada, era uma mulher batalhadora, ainda que muitas vezes ela bateu em porta errada. Quando eu olho esse texto, por que ela é um retrato de muitas pessoas? Porque tem muitas pessoas que não professam a mesma fé que nós, mas são guerreiros, são batalhadores. Tem gente que não tem o mesmo entendimento que nós hoje, mas estão aí, irmão, procurando uma solução para o seu problema. O casamento está pelo fio, mas estão lutando, estão guerreando. O filho estão distante de Deus, mas estão clamando, estão se humilhando, porque sabem que esse tempo de dor tem começo, tem meio e tem fim. Essa mulher, ela tentou. Ela poderia cansar. Ela poderia se entregar. Como? Porque parecia ou não, e era um ciclo repetitivo. Mas o texto fala
que ela procurou os melhores especialistas. Quantas pessoas que estão enfermas hoje no corpo, mas são guerreiros, são batalhadores. Amanhã, segunda-feira, são os primeiros a estar na fila de hospital, porque tem esperança da cura, porque tem esperança da restauração. E nós que conhecemos esse Deus vivo, entregamos os pontos na primeira dificuldade, na primeira luta que temos. O que tem de crente deprimido em nosso meio é coisa fora do comum, porque não tem uma crença, porque não tem uma confiança naquele que tudo pode. Até cantamos que Ele cura, até cantamos que Ele restaura, mas quando a situação bate em nossa porta, se desfalecemos. Mas eu venho com a palavra de Deus hoje aqui para você. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje e operará eternamente. Ele não mudou, irmão. Foi cantado aqui pela vela que o nosso processo é apenas um trabalhar de Deus, irmão, porque tem situações adversas que te levam para os pés da cruz. Olha essa mulher, ela tentou, mas quando todos os recursos falharam, ela foi bater nos pés de Jesus, irmão. Tem situação que te leva aos pés da cruz. Quantas pessoas hoje estão se rendendo aos pés de Jesus por causa de uma crise no casamento? Porque os caminhos do Senhor são feitos na tempestade e na tormenta. Tem pessoas neste momento se rendendo a Jesus Cristo por intermédio de um diagnóstico que recebeu. Ei, Deus tem os seus caminhos. Tudo que Deus tem feito e vem fazendo na nossa vida é para tirar o que é de melhor em mim e o de melhor em você. Nessa luta que você está passando, nesse sofrimento que você está, é um trabalhar do Senhor. Quando eu olho esse texto, me vem Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 e 4, quando diz assim: eu te provei, eu te humilhei, eu te deixei ter fome, para saber o que estava no seu coração, se guardaria ou não os meus mandamentos. Está entendendo? Deus permitiu a nação de Israel sofrer, passar fome, ser humilhado, para Deus saber o que estava no coração daquele povo, se eles estavam guardando ou não guardando a palavra do Senhor. Então eu venho com a palavra de Deus aqui para você, irmão, que toda a aprovação que Deus tem permitido e vem permitido na minha vida, na tua vida, tem um efeito pedagógico. É o Senhor querendo te ensinar algo, é o Senhor querendo tirar de você o que é de melhor. Quando eu olho a aprovação, me vem o hino da harpa 126, diz que os melhores ensinos foram escritos em tribulação. Pode ver que a sua melhor oração é quando você estava no funil sendo apertado pelo Senhor. Então, querido, baseado nesse texto, eu fiz esse pensamento com o versículo 16. Deuteronômio capítulo 8, versículo 16 diz assim: eu te provei, para no teu fim eu te fazer o bem. Olha, está entendendo aí? Já entenderam? Que Deus está permitindo toda a aprovação na tua vida, não é para te matar não, irmão. É para no teu fim fazer o bem, irmão. Deus está te provando, permitiu uma porta fechada, não é para te matar não, é para te ensinar você a depender dele, irmão. Quando eu olho esse texto aqui, irmão, quando eu olho esse texto, eu aprendi algo: essa mulher está no fundo do poço, são 12 anos, mas sabia que muitas vezes Deus permite eu e você chegar no fundo do poço, porque quando eu estou no fundo do poço eu não consigo mais olhar para baixo, irmão. A tendência é só olhar para cima, porque eu já estou no fundo do poço. Ei, ei! Que é um conselho de Deus para mim e para você nesta noite: olha para cima, irmão. Olha para Ele. Ele é um socorro bem presente no dia da angústia, irmão. Jesus está contigo. Você falou algo, a semana está se iniciando, ainda que tudo dê errado, Ele está contigo, irmão. Ele está contigo, irmão. Deus está te provando para extrair o que é de melhor de você, irmão. Então dá glória, saia daqui hoje convicto que a luta que você está passando tem um efeito pedagógico. O Senhor quer extrair o que é de mim de melhor.
não é para a tua morte. Essa mulher, ela tentou até não compreender quem era Cristo. Ela buscou, ela fez a parte dela. Então, diante dessa luta que você está passando, dessa angústia que você está, se move, irmão. Mas o texto nos relata que enquanto ela investe recursos financeiros, o texto fala que acabou, irmão. O texto fala que acabou. O texto fala no versículo 26 que ela não melhorou. Olha só. Ela padeceu primeiro na mão de muitos médicos. Ela sofreu na mão de muitos médicos. Por que ela sofre? Por que ela padece? Meu Deus, como que ela padeceu? Diante dos diagnósticos que ela recebe. Ela foi atrás de solução para a sua cura. Mas diante de todo o diagnóstico que ela recebe, ela volta frustrada. Porque o homem diz que vai curar e nada acontece. O homem diz que vai restaurar e nada acontece. Então ela padece. Quando eu olho aqui, essa mulher tinha 1001 motivos para entrar em depressão. Porque ela não tem mais recurso financeiro. Ela acabou. E o texto fala que nada, a aproveitamento da tradução diz assim, que nada melhorou. Pelo contrário, indo a pior. Não é assim, irmão, conosco? Casamento que está destruído, está por um fio. Porque tem muitos casamentos aqui, tá, irmão? Não é fora não, aqui, que está por um fio. Está de aparência há anos. Mas parece que quanto mais tu busca, parece que mais piora. São mães que estão clamando por filho que estão distantes de Deus. Quanto mais chora, quanto mais se levanta na madrugada a orar, parece que vai de mal a pior. Irmão, pode ter fugido do controle do homem, mas não fugiu do controle de Deus. A situação dessa mulher fugiu do controle dos médicos, fugiu do controle do homem, mas não fugiu do controle de Deus, irmão. Você acha que Deus não contemplou? Você acha que Deus não enxergou a dor e o sofrimento dessa mulher? Você acha que Jesus não contemplou, não viu os seus esforços? Porque ela teve aqui esforço. Ela teve aqui investimento. Ela investiu dinheiro. Mas tudo aquilo que ela foi querer fazer fora, ela se perdia por dentro. Isso que eu acho interessante. Porque quanto mais ela investia do lado de fora, mais ela se perdia do lado de dentro. Quanto mais ela investia recurso, ela perdia força. Quanto mais ela investia recurso, ela perdia dignidade. Porque tudo estava indo de mal a pior. Tem gente assim, que é trabalhador, é batalhador. Você vê se movimentando de um lado para o outro. Mas sabe por que você não tem saído do lugar? Porque tudo aquilo que você está fazendo está sendo feito fora da vontade de Deus. Não está sendo feito dentro das suas orientações. Porque diante de um casamento em crise, você quer resolver com a sua mão, com o seu jeitinho. São mães querendo que o seu filho que está em cana, que está encarcerado, saia da cadeia, colocando as tuas mãos. E tem situação que Deus não vai trabalhar, que não vai atuar, enquanto eu coloco as minhas mãos. Porque quando eu tiro as minhas mãos, me peço para o Senhor, coloca as tuas, Ele faz perfeito. Quando eu falo para Ele, faz do teu jeito, tudo sai bonito, irmão. Então, querido, qual é a lição de Deus para mim e para você? Você é até esforçado, você é até batalhador. Mas sabe por que você não está saindo do lugar? Porque você não está fazendo o que é para ser feito dentro da vontade de Deus. Você vai ver que sexta-feira aqui nós recebemos uma palavra gloriosa sobre direcionamento. Ei, quer ter uma vida gloriosa com Cristo? Seja a tua vida direcionada pelo Senhor. Porque muitas vezes você acha que o caminho aos seus olhos você sabe fazer, é aí que você se arrebenta, é aí que você se frustra. Sabe por quê? Tem caminhos, irmãos, ainda que aos seus olhos pareça perfeito, ele é lindo quando ele é direcionado e conduzido pelo Senhor. Na sexta-feira, eu desci do meu carro, estou ouvindo uma mensagem, João Henrique Palari, e ele está pregando em Gênesis capítulo 26, versículo 2, ele diz assim, que Deus falou com Isaac, não desça ao Egito, habita numa terra que eu te disser, peregrina nesta terra e eu serei contigo. Sabe o que Deus está querendo falar para Isaac? Eu vou te dar direcionamento.
não desça ao Egito. E eu me lembro quando eu abro a porta do meu carro para entrar para o culto, 7h25 da noite, sei até o horário, 7h25 da noite, já estava a Karen, já estava a irmã Medina e o Caon aqui dentro. Quando eu entro, a minha frase, ao abrir a porta do carro, Senhor, me dá direcionamento. Sabe por quê, irmão? Eu entendo, eu compreendo. Que não é perigoso, não é cruel eu ter sonho. Tem uma irmã que está aqui conosco, que eu não vou falar. Ela falou que tem um sonho. E nesse aconselhamento, eu e a minha esposa dando para esse casal, eu falei uma frase: tem um sonho? Escreva no papel. Todos os seus sonhos, escreva detalhadamente como que você quer. Porque não é pecado você ter sonho. O pecado é você ter sonho e nesse sonho não colocar Jesus, irmão. Quer ter uma vida plena com Deus, em qualquer coisa, por mais simples que seja, convida Jesus para os seus projetos. Convida Jesus para os seus sonhos. E essa mulher aqui, ó, depois que ela tentou e foi de mal a pior, o texto nos relata, irmão, que nada resolveu. Sabe o que eu aprendi nesse texto? Isso é um alerta para nós, que muitas vezes quer ter confiança em nossa posse financeira. Sabe o que eu aprendo aqui, Ni? Que o dinheiro, ele pode comprar uma bela de uma cama, mas ele não compra o descanso da nossa alma. O dinheiro, ele pode comprar um belo de um plano de saúde, mas ele não compra a saúde. O dinheiro pode comprar uma bela de uma casa, mas não compra a presença, irmão. É isso que essa mulher vai entender na prática, que o dinheiro que ela tinha foi insuficiente para promover a cura que ela necessitava. Sabe por quê? Porque tem acessos, irmão, que Deus permite para mim e para você. Tem batalhas, querido, que só serão resolvidas quando eu e você entender e mudarmos de fonte, irmão. Tem situação que o dinheiro, querido, não terá ajuda alguma, irmão. Você vai ver aqui, ó, que os recursos humanos falharam. Estratégia humana foi por algo abaixo. Mas ela vai entender que diante desta crise, a vida dela vai ser mudada a partir do versículo 27. Que quando ela ouviu falar de Jesus, fechei até a Bíblia. Quando ela ouviu falar de Jesus. Mas eu falo, Deus, o que representa esse texto para nós na noite de hoje? Quantas vezes, Diego, nós não ouvimos falar acerca de Jesus nesse lugar? Nós ouvimos acerca de Jesus por intermédio de um culto, a qual o culto de hoje. Ouvimos falar acerca de Jesus por intermédio da sua palavra. A palavra do Senhor, ela é ministrada todo dia aqui. Tem muita gente que ouve, irmão, mas não executa aquilo que ouviu. Tem muita gente que escuta acerca de Jesus, mas não tem atitude, irmão. E o que Jesus ele quer de mim e de você é que quando nós ouvirmos falar dele, nós venhamos ter atitude. Olha essa mulher, ouvindo falar de Jesus. Mas como essa mulher ouviu falar de Jesus? Se ela está isoladamente, distante do povo, irmão. Aqui tem uma lição gloriosa para mim e para você. Que Deus ele se responsabiliza diante daquele que precisará ouvir a tua palavra, diante daquele que precisa ser mudado, ter o seu destino transformado, porque quando a sua palavra chega, porque aquele que precisa ser alcançado, a palavra chega até ele. Essa mulher não poderia estar no meio da multidão, mas a palavra de Jesus chegou até ela naquele isolamento. Tem muitas pessoas que não podem estar dentro do culto hoje, estão num leito de hospital, mas a palavra do Senhor, por intermédio dos capelões, está chegando diante deles. E quando essa mulher ela ouve falar de Jesus, como que ela ouve? Porque hoje entrou uma irmã no seu ciclo menstrual. Tem o seu período de restauração, ela volta para a sua cotidiana. Mas dentro desse mesmo texto está entrando outra mulher. E o comentário começa correndo: ei, tem um homem lá na cidade, por nome de Jesus, onde o servo está enxergando, para
E essa mulher, à medida que ela foi ouvindo acerca da palavra de Deus, uma fé viva foi crescendo dentro dela, irmão. Quando eu olho para esse texto, eu aprendi algo interessante, que o milagre dela, antes de chegar no corpo, começou no ouvido. Então é isso que nós precisamos entender, irmão, que antes de um milagre de Jesus tocar no seu corpo, precisa tocar os seus ouvidos, irmão. Quando ela ouviu, ela tem um posicionamento. Se eu tão somente eu tocar na sola do seu vestido, eu serei curada de toda enfermidade, irmão. Essa mudança de chave que nós precisamos ter, porque Jesus vem falando 24 horas na igreja do Elma. A sua vida não muda porque você só tem escutado. A sua vida não muda porque você só tem ouvido. Você precisa escutar e ter atitude. Eu poderia narrar agora, nesses poucos minutos que me restam, inúmeras mensagens que eu já vi ser pregadas nesse lugar. Coisa de anos atrás, tá? Não estou falando do culto de sexta-feira. Porque se eu for levantar pessoas e apontar, como foi o culto de sexta-feira? Que hino da harpa foi cantado aqui? Eu sei cada um que foi cantado na sexta. Eu sei a palavra que o pastor Jerônimo pregou. Sabe por quê? Porque o que está me dando sustentação para viver os milagres de Deus são as palavras que eu tenho ouvido e procurado executar. Quer ter uma vida mudada com Cristo nesse ano de 2026? Ouça a palavra que é ministrada aqui. Porque Jesus tem falado, ele fala por intermédio do culto, ele fala por intermédio do louvor e ele fala por intermédio das pregações. Você crê nessa verdade? Então não basta você apenas ser um ouvinte, mas você precisa ser um ouvinte cumpridor de tudo aquilo que é pregado nesse lugar. Aí a sua vida muda, aí a sua vida prospera, aí a sua vida avança e essa mulher entende. Opa! Porque a fé, irmão, se cumpriu na vida dessa mulher, Romanos 10:17. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então eu vejo aqui, querido, que essa mulher creu, se moveu e teve uma atitude. Então não basta somente eu ouvir, eu preciso crer naquilo que é pregado. Porque Hebreus capítulo 1 diz que eles receberam uma palavra, mas não estava misturada com fé. Ei, irmão, sabe quando a palavra vai ter efeito na nossa vida? É quando eu ouço alguém ministrando acerca da palavra de Deus e eu recebo essa palavra misturado com fé. Porque quando eu misturo com fé, o resultado é extraordinário. Essa mulher vai dizer: se tão somente eu tocar nas orlas do seu vestido, só isso. Olha como essa mulher simplificou o milagre. Quando eu li esse texto, ele nos confronta nesta noite, que nós achamos que Jesus só vai operar quando tem um grande movimento pentecostal em nosso meio. Nós só achamos que Jesus vai manifestar a sua glória quando nós ouvimos barulho em nosso meio. Essa mulher não, irmão. Olha que simplicidade. Olha como que ela enxergou que seria curada. Ela já estava sendo curada. E ela já estava curada antes mesmo de tocar. Olha o que ela disse: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada, irmão. Sabe o nome disso? Convicção, irmão. Ela tinha certeza. Minha outra tradução diz assim: se eu tocar na sua veste, sararei, irmão. Olha a convicção. Sabe qual é a lição desse texto para mim e para você? Nós que preparamos um ambiente, preparamos um grande cenário. Ela não precisava de cenário, ela só precisava de acesso, irmão. Jesus ainda opera nas coisas simples da vida. Jesus ainda quer simplicidade na sua igreja. Jesus ele quer simplicidade no teu povo. São palavras simples. Não precisa ser aquela oração mirabolante, com vernáculo, tudo colocado no seu devido lugar. Ele quer uma palavra simples, que brote de um coração sincero, de um coração quebrantado, de um coração verdadeiro. Porque quando ele encontra isso, ele é curado, ele é restaurado. Aleluia. E ela determinou. Ela colocou sua vida em risco. Depois de 12 anos, irmão,
sofrendo, padecendo. Ela deu um basta a essa situação. Eu não sei há quanto tempo você vem sofrendo, angustiado, triste, cabisbaixo, mas hoje é dia de Jesus dar um basta para essa situação. Basta você determinar que apenas de um toque eu serei curado. E algo interessante que ela diz: se eu tocar na sola do seu vestido, irmão. Se você não sabe o que representava a hora do vestido naqueles dias, oh irmão, não era um vestido comprido. A hora do vestido era aqui, ó, Bruno. A franja da saia era aqui, ó. Então, quando eu aprendo, leio esse texto, eu aprendi algo, que diante da dor, essa mulher, ela não toca na parte de cima, mas ela vai tocar na parte de baixo. Isso fala de postura, isso fala de redenção, porque ela entende que tem acesso, que não é resolvido de pé, mas acesso só é resolvido quando nós estamos de joelho. Tem gente que quer receber milagre, mas não quer se curvar. Tem gente que quer milagre, mas não quer se humilhar. E o segredo de Deus nesta noite é esse: se curva, se humilha, reconheça que eu sou, que eu posso, que eu faço. Quando nós tivermos esta postura, o milagre será inevitável. E o texto fala que ela vem por detrás da multidão. Isso fala, sabe o que? De humildade. Porque ela conhecia que ela não podia estar ali. Por isso que quando ela toca em Jesus, e Jesus sente aquele tocar, ele vai dizer: ei, quem me tocou? Quem me tocou? E o texto nos relata que Pedro, estabanado, vai dizer: ei, Senhor, vê que a multidão te aperta e te oprime, e o Senhor tem coragem de dizer quem me tocou? Aí Jesus diz: sim, tenho coragem, porque enquanto você está vendo aquilo que está diante dos seus olhos, eu estou vendo que nesse tocar havia um coração quebrantado, necessitado, que precisaria de mudança. Sabe por quê? Porque nesse tocar eu senti, eu senti que saiu de mim poder, irmão. Ô irmão, sabe qual é a lição desse texto? É que Jesus, ele não chegou dizendo: ei, hoje eu vou curar. Ele ia curar sim, ele ia restaurar sim. Somente a filha de Jairo, que estava morta, não estava na agenda de Jesus ele curar essa mulher. Mas o texto fala que quando ela tocou em Jesus, ele que diz, não é eu, é a Bíblia: ei, eu sinto que de mim, saiu virtude. Aleluia. Sabe qual é a lição desse texto, irmão? Haverá cultos que Jesus não estará em nosso meio te tocando, irmão. É você que precisa chamar o céu para atrair aquilo que você precisa. Você vai ver que essa mulher, pela sua atitude, ela atraiu o céu diante daquilo que ela precisa. Foi Jesus que diz: olha, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Então foi ela que atraiu o seu milagre para si. Vai ter situação que você vai estar padecendo, que Jesus não vai mover as suas mãos, porque Ele quer que você se mova para atrair o milagre que você necessita. Chefe, me prova, te provo. Me veio agora um texto, João capítulo 5, versículo 6, que é do paralítico de Betesda. O texto fala assim: e Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo. Por que Jesus não veio ontem? Não veio antes? Ele sabia, olha o texto, e vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia disso. Por que ele não veio no 37º ano? No 36º? Está entendendo onde eu quero chegar? Irmão, Jesus, ele sabe como que você está aqui nesta noite. No estalar de dedo, ele pode mudar a sua vida em 180 graus. Ele sabe. Mas ele está esperando você
atrair o céu para o milagre que você precisa. Como você faz isso se humilhando diante dele? Como você faz isso se rendendo diante dele, dizendo: eu não conheço mais, Senhor, eu não posso mais, mas tu pode. Quem quer atrair o Senhor para o milagre que você precisa? E quando ela tocou em Jesus, eu termino a mensagem, quando ela tocou em Jesus, ela tocou. Olha o versículo 29, o milagre foi instantâneo. Ela toca no versículo 28. Olha o resultado no versículo 29. E logo se lhe estancou a hemorragia. Isso é forte. O que 12 anos de sofrimento não resolveu, em um toque de um segundo, mudou a sua vida, irmão. Eu não sei há quanto tempo você está sofrendo, há quanto tempo você está padecendo, e muitas vezes a solução do seu problema está apenas no toque. Mas antes do toque, o milagre veio primeiro no ouvido. Toma pela fé tudo aquilo que é pregado aqui. Toma pela fé tudo que é ministrado nesse altar. Porque a fé começa primeiro no ouvido. Pode ver que ela não viu Jesus primeiro. Ela ouviu primeiro. Quando ela ouviu primeiro, depois que ela vai ver Jesus. Jesus já tem falado conosco. Eu venho me alimentando a cada dia da palavra que é pregada aqui. Eu poderia falar de uma pregação que o pastor Cícero pregou, já tem mais ou menos uns 2 anos atrás. Ele pregou sobre a cura do filho da viúva de Naim. Eu não estava no culto, tá, irmão? Eu estava na Fernão Dias, assistindo um culto ao vivo pelo Facebook. E aquela palavra falou comigo. Eu poderia falar do Diego, que tem uns 4 anos que ele pregou aqui, sobre Jesus transformando água em vinho. Por que eu lembro dessas mensagens? Porque é baseado nessas mensagens que eu venho andando 40 dias e 40 noites. Porque você precisa ter fé na palavra, irmão. Se você não ter fé na palavra, em vão você está aqui. Você é apenas mais um participante do culto. E eu finalizo essa mensagem com a igreja de pé, com a permissão do pastor. Que é o verso 24. 34. Quando ele diz assim, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, irmão. Você recebe essa palavra nesta noite, igreja? Você recebe mesmo, que profundo, irmão. Olha como que Jesus termina esse versículo, chamando ela de filha, irmão. Porque até então essa mulher era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, assim é nós. Muitas vezes nós rotulamos a pessoa pelo momento atual que está vivendo. Pode ver esse homem do tanque de Betesda, ele é conhecido como paralítico do tanque de Betesda. Nem nome dão para ele, mas ele tinha nome. Essa mulher tinha nome, mas ela é rotulada pela cor que ela vivia. Muitas vezes te rotulam porque você é um drogado, porque você é um bêbado, porque você é um desviado. Mas Jesus não. Quando olha esse texto, eu vejo Jesus restaurando essa mulher. Quanto tempo que ela não ouvia alguém chamar ela de filha? A Jesus finaliza chamando ela de filha. Eu venho com essa palavra para você aqui. Você é filho e você é filha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E depois que Ele restaura a sua identidade, Ele vai dizer para ela: a tua fé te salvou. Ela só queria uma cura física. Deus deu uma cura para ela física, cura emocional e cura espiritual. Então nesta noite não receba apenas cura física, irmão, porque eu creio que Jesus está operando um milagre nesta noite. Mas receba também cura emocional, irmão, e cura espiritual. A semana se iniciará de uma forma gloriosa na sua vida. E diante da luta, diante da dificuldade, não se entrega, mas confia. Assim como Jesus mudou a vida dessa mulher, Ele está mudando vidas aqui nesta noite. Você vai cantar o hino da vitória, o nome do Senhor vai ser glorificado. E se você crê nessa verdade, dá uma linda salva de palmas para aquele que vive e reina está em nosso meio.